Fazendo a correção da aula de ontem, quarta-feira, sobre palavras terminadas em agem, ou seja, o sufixo agem. Então, na primeira questão, tem um texto que ele foi publicado em uma revista que diz assim: porque vemos miragem no deserto? Acontece no deserto normalmente é porque o organismo está fraco depois de vários dias sem água e sem comida. Então o cérebro idealiza cenas conhecidas como um copo com água e as identifica como reais. Existem também a miragem, que é uma ilusão de óptica. O ar muito quente junto com a areia vira uma espécie de espelho e reflete objeto distante como um cacto. Então aí quando fala que existe a miragem, que é uma ilusão óptica, quer dizer que é uma percepção visual errada ou distorcida de um objeto. Então, na letra A, você já viu cenas de filmes ou desenho em que uma pessoa caminha pelo deserto e avista água e vegetação, mas quando se aproxima não encontra nada? Que palavra do texto se refere a essa situação? Então, vamos lá, o que vocês colocaram. Então, a palavra é miragem, né? Então, na questão B, observe a parte destacada da palavra miragem abaixo. Depois, leia mais duas palavras que têm a mesma terminação. Então, tem as palavras miragem, coragem e mensagem. Acredito que vocês perceberam que essas palavras têm a terminação agem. Por quê? Porque elas estão sendo derivadas de outras palavras. Porque na língua portuguesa há palavras terminadas em agem, que se chamam de sufixo agem, que foram formadas de palavras de outras línguas. Ou seja, essas palavras do quadro acima, elas foram formadas de palavras de língua francesa, que em português a miragem e outras palavras terminadas em agem, elas são escritas com a letra G, certo? Então, na segunda questão tem uma verbete. Na segunda questão, tem uma verbete que diz assim, roupagem. Então, a palavra roupagem, com a terminação agem, ele é uma palavra o quê? É um substantivo feminino, é uma representação artística de roupas ou indumentárias, refere também a um conjunto ou quantidade de roupas, rouparia, fardagem, vestimenta. E também é uma derivação, sentido configurado, ou seja, um aspecto exterior que é gerado discordando da realidade, aparência e exterioridade. Exemplo, não se incomode com as falas do professor e apenas para impressionar. Então, aí é uma verbete que nós lembramos lá quando estudamos o dicionário, que dentro da verbete tem o que há as acepções, que são o significado de uma palavra que dá sentido a várias outras coisas, ou seja, existe uma derivação, sentido figurado. Então, na letra A, em qual das acepções acima, uma das explicações para a palavra roupagem indica mais de um elemento? Então, vocês acredito que todo mundo copiaram essa explicação abaixo. Então, aqui na acepção 2, ela diz o quê? Que a palavra roupagem é o quê? É um conjunto ou quantidade de roupa, rouparia, fardagem e vestimenta. Na letra B, em que essa explicação se relaciona à foto ao lado da verbete? Então, ela o que apresenta um conjunto de roupas, ilustrando assim o que a acepção 2 explícita, né? Então, aí é só
dando a entender que a terminação da palavra roupagem, ela vem de toda essa derivação. Então, um dos significados do sufixo agem é indicar o que? Um conjunto de elementos, que ou seja, uma derivação, ela dá continuidade a outras palavras com essa terminação agem, que são escritas com a letra G. Na letra C, copie da acepção 2 do verbete outra palavra com o sufixo agem. Depois pesquisa de qual termo essa palavra é formada e o que ela significa. Então, vocês vão compartilhar aqui com os colegas e a professora o que foi que você descobriu. Além da palavra roupagem, na acepção 2, qual foi outra palavra que vocês descobriram com essa terminação? Então, foi a palavra fardagem, que é uma palavra derivada de quê? Da palavra farda. Então, farda é uma vestimenta usada como uniforme, certo? Então, a palavra aí, a segunda acepção com o sufixo agem é fardagem, porque a palavra fardagem, ela vem de quê? Do derivado da palavra farda, que farda é uma vestimenta usada como uniforme. Na questão 3, lê as palavras a seguir, elas foram formadas de outras palavras com acréscimo do sufixo agem no final delas. Nesse caso, acrescentar a terminação do sufixo agem. As quais palavras esse sufixo ele foi acrescentado para formar cada vocábulo a seguir. Então, folhagem é o que? É a palavra folha mais agem, a terminação, porque folha vem de folhagem. E ferragem é a combinação da palavra ferro mais agem, fica ferragem. Certo? Então, aí foi a atividade aí com o caminho da língua, com o sufixo agem. Na atividade impressa de vocês, tem também questões com essa terminação, que geralmente essa terminação, ela vem do quê? Do derivado de outras palavras, dá sentido a outras palavras.